Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero dar as boas-vindas a todos os irmãos que já estão aí conectados para participar de mais um culto de oração e doutrina. Queremos dar a você as boas-vindas e agradecer ao Senhor pela oportunidade de, junto com você, através dessa ferramenta, poder nos unirmos em um só coração, em um só pensamento, na adoração ao Deus digno de toda adoração, de todo louvor. Então seja muito bem-vindo, meu amado irmão, seja muito bem-vinda, minha irmã. Convida aí teus familiares, teus amigos para juntamente conosco participar desse culto. Que você não esteja apenas assistindo, sempre eu tenho falado isso, que você esteja participando do culto, abrindo sua boca para adorar o Senhor, abrindo sua Bíblia para ler, para meditar naquilo que o Senhor tem a falar a cada um de nós. Então seja muito bem-vindo em nome de Jesus, que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja sobre a sua vida. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Vamos iniciar orando, vamos iniciar com a palavra de oração. Senhor Deus, diante de Ti, ó Pai, nós nos rendemos e, ó Deus, adoramos o Teu nome, porque Tu és digno, Senhor. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração, não meramente por aquilo que Tu faz ou tem feito por nós, mas por aquilo que Tu és. Senhor, as Tuas obras te glorificam, mas também, Senhor, Teus atributos, Senhor, glorifica o Teu nome, Senhor. Tua bondade, tua justiça, Tua verdade, Tua santidade estão diante de nossos olhos. Louvamos a Ti, adoramos a Ti, porque Tu és belo e a Tua beleza, Senhor, tem sido manifesta a cada um de nós por meio de Tua santa palavra, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor deu-nos a conhecer do Teu amor, de Tua misericórdia. E aqui estamos, Senhor, para Te adorar, para Te louvar. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre esse culto, sobre, ó Deus, os irmãos que estão nas suas casas assistindo, que eles sejam enriquecidos, sejam alcançados também essa noite, pelo poder da Tua palavra, em meio aos louvores, que o Espírito do Senhor possa usar, Senhor, as palavras, as melodias do louvor, para falar ao coração desse irmão, dessa irmã, seja em qual circunstância ele esteja vivendo esse momento, que ele possa também, juntamente, Senhor, adorar o Teu nome e bendizer ao Senhor, que é digno de toda adoração. Exaltamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ler o texto da palavra do Senhor. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 10. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor nesse texto. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os ossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Que o Senhor aplique esse texto no teu coração, meu amado irmão, minha amada irmã, que juntos sejamos beneficiados por ele, que você guarde para que você possa estar meditando algo mais nesse texto. Vamos cantar ao Senhor, vamos louvar o Senhor. Nós iniciaremos com um hino, vamos adorar o Senhor, vamos adorar a Deus. Então me acompanhe, você que sabe, me acompanhe. Em seguida nós estaremos louvando ao que está sentado no trono,
e assim seguiremos com louvores de adoração ao nosso Deus. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor que nos concede. A Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, adorar, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro sem igual, e essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Em minha vida, num dia especial, trocou meu coração por outro sem igual, e essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus, ao que está assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do nosso Senhor. Vamos louvar. Harpa cristã, nós vamos louvar. E você que nos acompanha, o hino número 193 da harpa cristã. Por que jamais, ó minha alma? Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando ficas em suas promessas, que são únicas e infalíveis pra te valer. Por que te abates? Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá.
tua vinda se escutada, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos louvar com um hino, com um louvor de adoração. Perto quer estar. Vamos adorar o Pai. Como é bom estar próximo a esse Deus glorioso. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Essa é a promessa do Senhor para nossas vidas. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, só a ti, Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Abra os seus lábios e adore o Senhor. Perto quer estar, perto quer estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me renderes a adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, Senhor, essa noite. Quero te ofertar, mas é tão pouco, Senhor, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, Senhor, te louvarei, não importam as
O salmista já dizia: em todo tempo te louvarei, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Você, meu querido, minha querida, possa ter uma palavra de louvor, hino e adoração ao nosso Deus em todos os momentos de sua caminhada. Queridos, louvemos ao Senhor com esse louvor. Abra os seus lábios e adore o Senhor. Ele é grande, Ele é digno de louvor. Portanto, adoremos ao seu santo nome. Aleluia. Salmo 46 fala que Ele é digno de toda adoração, pois Ele é um Deus grande. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Louvado, engrandecido
seja o nome do Senhor. Somente Ele é o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Não há outro Deus, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. O nome do Senhor é um nome poderoso, é um nome que está sobre todos os nomes. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor. Eu convido você para meditar comigo essa noite no livro de Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios. Podemos ler do versículo 1 até o versículo 7, que você possa me acompanhar e com a sua Bíblia aberta possa acompanhar a reflexão dessa noite. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrimos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. Diz que ela até o versículo 7, nós chegamos até o versículo 9. Pai, exaltamos o teu nome, adoramos a tua bondade, a tua misericórdia, e concede a cada um de nós a oportunidade de estarmos diante da tua palavra. Obrigado, porque um dia tu revelaste, tu preservaste e permitiste que ela chegasse até cada um de nós. A nossa gratidão, o nosso louvor. Agora pedimos a iluminação do teu Espírito, para que possamos, Senhor, compreender aquilo que o Senhor tem a falar a cada um de nós. Exaltamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a epístola de Paulo dirigida aos irmãos da igreja em Éfeso, ela é uma das cartas mais estimadas e uma das cartas mais gloriosas por conta de sua mensagem. A mensagem de Paulo a essa igreja fala aí de como Deus, ele tem ao longo da história desenvolvido o seu projeto, o seu plano em relação à igreja. A carta, ela pode ser dividida em duas partes. A primeira, ela vai aí desde o primeiro capítulo até o terceiro capítulo, e ela fala sobre o andar, a posição do crente. Na verdade, ela fala sobre a posição do crente em Jesus, como essa pessoa, como esse que abraçou a fé em Jesus, ele se encontra. A segunda parte, ela se estende do capítulo 4 até o capítulo 6, aí sim fala do andar do cristão, fala do comportamento, da conduta cristã, da prática cristã. Em toda a carta, Paulo está mostrando o processo pelo qual o Senhor, o Deus soberano da história, está trazendo a igreja para o objetivo destinado por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. Vejamos então um pouco desse glorioso projeto de Deus, desse desígnio de Deus. E diante da reflexão, nós vamos perceber que esse glorioso, esse esplêndido plano de Deus, ele está sendo revelado através de Jesus Cristo e está sendo manifesto a cada um de nós que hoje fazemos parte do seu corpo, da sua igreja. Após a saudação inicial, Paulo exalta a Deus em louvor. Paulo declara: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. No sentido superlativo ou mais elevado, somente Deus, ele é bendito. Toda a criação, todos os homens que recebem essa conotação de ser bendito, de ser abençoado, eles só receberão porque eles estão desfrutando das bênçãos que vêm do próprio Deus. Deus é a fonte da bênção sobre a criação e sobre toda a criatura, sobre todos os homens. Então, os homens são abençoados em Deus. Tiago vai falar em 1 Tiago, capítulo 1, versículo 17, ele vai declarar que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação.
Deus, o Senhor da riqueza, o Senhor dono de todas as coisas, conforme o que diz os Salmos Salmo 24, versículo 1. Em sua livre vontade, Ele nos faz participantes, irmãos, participantes das suas bênçãos. Conforme o versículo 3, Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Note, irmãos, que o foco de Paulo é a nova e a mais importante cidadania do homem que teve agora o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Paulo entendia que todo homem que encontra Cristo, ou todo homem que é encontrado pelo Senhor, todo homem que faz parte dessa graça da salvação, todo homem de Jesus possui dupla cidadania, uma cidadania terrena e uma cidadania celestial. Paulo gasta o tempo aqui para falar dessa cidadania celestial, exortando e encorajando esses irmãos a serem gratos a Deus, mas não só serem gratos a Deus, mas viverem de acordo com essa nova vida. Paulo vai dizer que eles são filhos da luz e deveriam andar como filhos da luz, o que ele vai dizer lá no capítulo 5. E conforme o versículo 1 da abertura dessa carta, Paulo vai dizer aos santos que estão em Éfeso, uma cidade. Paulo faz a localização geográfica terrena desses irmãos, e fiéis em Jesus Cristo. Ele também faz uma localização espiritual. Eles tanto são cidadãos da terra por estarem ainda aqui, mas são cidadãos do céu por estarem agora em Cristo. Todos os homens, eles já participam desde o seu nascimento das bênçãos materiais, das graças materiais que são derramadas sobre todos. No Salmo 104, versículo 27, o Salmo 145, versículo 15 também vai citar algo semelhante, vai dizer: todos esperem em ti, que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Ainda nós temos o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 45, que diz que Deus ele faz descer chuva sobre justo e injusto, que o sol se levante sobre bons e maus. Isso é o que essa graça escritura vai dizer. Na verdade diz assim: porque Ele faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus 5, versículo 45. Porém, meus amados irmãos, somente aqueles que estão em Jesus participam das bênçãos espirituais. E bênçãos espirituais aqui se refere aos privilégios que aqueles que estão em Cristo passam a desfrutar. Nos lugares celestiais se refere da dimensão aonde essas bênçãos são desfrutadas. Ainda que estejamos vivendo ainda nesse mundo como peregrino, já passamos a desfrutar em um âmbito, em uma esfera espiritual, as bênçãos que Deus tem para os seus filhos. E quais bênçãos são essas? As bênçãos estão sendo destacadas pelo apóstolo Paulo, e eu queria ver com você. Nós não temos tempo suficiente para olhar todo o capítulo, então eu me reservo hoje a estar meditando com você até o versículo 7. Embora que nós não vamos ter aqui uma reflexão exaustiva acerca do texto. Mas quais são as bênçãos que Paulo está chamando-nos aqui a atenção, das quais nós estamos sendo participantes? A primeira bênção que Paulo fala, que estamos desfrutando desse momento, é a bênção de ter sido escolhido. O versículo 4, ele vai dizer: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. A escolha divina, meus irmãos, ela se baseia no exercício da livre vontade ou da livre graça de Deus. Quando falamos isso, nós estamos recordando que a Sagrada Escritura deixa claro que Deus ele jamais escolheu ou escolherá o homem com base nos seus méritos ou nas suas boas obras. No capítulo 2, Paulo vai dizer que a salvação ela é um ato da graça de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Paulo responde isso também lá na carta aos Romanos, quando lá em Romanos, no capítulo 9, entre os versículos 11 ao versículo 16, ele fala as seguintes palavras. Eu vou ler na linguagem, na nova versão internacional. Ela diz assim: todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizesse qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, prevalecesse,
não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho seguirá o mais novo, como está escrito: amei Jacó e rejeitei Esaú. Então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu quiser, misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Conforme o texto, a escolha não foi algo de repente, não foi algo que aconteceu no meio da história. Antes mesmo da criação, Deus já havia designado propósito de salvação por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Previamente, ou antes da fundação do mundo, conforme o que Paulo está declarando aqui em Éfeso. Como nós percebemos, irmãos, a Bíblia deixa claro também uma outra coisa muito importante, que a iniciativa da escolha é de Deus. Jonas vai dizer que a salvação pertence ao Senhor. A iniciativa, ela é de Deus. Vários textos vão aí fortalecer essa reflexão, esse entendimento de que a iniciativa em relação à escolha parte de Deus. Salmo 103, 100, versículo 3, João, capítulo 15, versículo 16, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 e o versículo 2, melhor, 1 Tessalonicenses, versículo 4, e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu vou repetir para que você que está tomando aí nota. Salmo 100, versículo 3, João 15, 16, 1 Tessalonicenses 1, 4, 2 Tessalonicenses 2, 13 e 1 Pedro 2, versículo 9. São alguns entre os tantos textos que nós temos que revelam que a eleição, a escolha, ela parte exclusivamente de Deus. Por exemplo, o Salmo 100 diz: saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. O propósito dessa escolha é apresentado também pelo apóstolo Paulo na apresentação, na continuidade do texto. Ele diz que o propósito dessa escolha foi para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E aqui é uma coisa muito interessante: Deus nos escolheu para sermos santos. Pedro conclama esse comportamento, essa conduta, porque é uma conduta natural, esperada por aquele que nasceu de novo. Não podemos pensar em alguém que nasceu de novo, alguém que diz que teve uma experiência genuína com Deus e que não anda em outro caminho senão o caminho da santificação. A Bíblia diz aqui a paz e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Lá no Salmos, capítulo 15, também vai falar: quem, Senhor, estará no teu tabernáculo, quem há de morar no teu santo lugar? E aí ele vai falar também da questão da santidade. Portanto, a vida irrepreensível e a vida em santidade é algo aguardado na vida de todo aquele que nasceu de novo. Não estamos aqui falando de perfeição, não estamos falando aqui de não pecar, mas estamos falando aqui de uma condição de vida em que as práticas de santidade, elas são mais comuns e mais naturais àquele que nasceu de novo. João vai dizer que aquele que nasceu de Deus não vive na prática, e aí eu vou na prática do pecado. Aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado, é o que diz João na carta. Queridos, a segunda bênção que é apresentada também aqui pelo apóstolo, e aqui é muito importante também levarmos em consideração o que ele está nos ensinando. Já vimos aqui que a primeira bênção está relacionada à escolha de Deus. Fomos escolhidos, e aí nos lembra aquele texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, onde Pedro diz: vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O objetivo da escolha de Deus é que o nome dele seja glorificado, que o nome dele seja exaltado em tudo, através de nossas vidas. Mas aí a segunda bênção que Paulo destaca aqui para cada um de nós, e que devemos trazer à memória e refletir sobre ela nessa noite: a bênção da adoção de filhos.
Versículo 5, ele diz: e nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Predestinar é pré-ordenar, é destinar com antecipação algo ou alguém com uma finalidade. E a gente vai lembrar que o Senhor tem um encontro com Jeremias e vai dizer lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi, antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. A escolha prévia de Deus, a escolha pré-ordenada de Deus é estabelecida. E aí Paulo está falando disso aí como uma bênção. Deus, conforme que vimos aí no texto de Romanos capítulo 9, não escolhe o homem por conta dos seus méritos, por conta da família que esse ou que aquele tem, mas é a graça de Deus que veio sobre nós e nos escolheu para a salvação. Queridos, como sabemos, o processo de adoção refere-se a receber como um membro de uma família. Quando alguém está com a intenção de adotar uma criança, está querendo receber essa criança para a sua família. E uma coisa muito interessante é que quando alguém pensa na questão de um filho, geralmente em algumas ocasiões vão acontecer, tiro aqui a palavra geralmente, mas em algumas ocasiões vai haver a questão inesperada. Eu não planejei, de repente a esposa engravidou. Mas quando nós pensamos na questão de adoção, nós vamos pensar em algo que é premeditado, em algo que é pensado, em algo que é calculado. Alguém que vai até uma vara da infância ou vai a algum lugar na busca de orientação para como ele deve proceder para a adoção, é porque ele está aí com a sua esposa, com a sua esposa, pensando sobre esse projeto. Deus, na sua onisciência, no seu grande poder, antes mesmo de criar todas as coisas, Ele já havia pré-ordenado a salvação por meio de Cristo e a adoção dos seus filhos por meio de Jesus Cristo. É com base na graça divina que nós fomos escolhidos, mas também de antemão fomos adotados para sermos filhos em Jesus. A Bíblia, irmão, deixa claro que antes de crermos em Jesus, antes de recebermos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós não éramos filhos, nós éramos criaturas de Deus. Mas no momento em que nós recebemos a Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas, nós somos inseridos na família e passamos a desfrutar dos privilégios, das graças de filho e da herança de filho também. Quanto a isso, Paulo, lá em Gálatas, capítulo 4, o versículo 4 ao 6, ele vai dizer: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. É porque vocês são filhos, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. No tempo designado de Deus, irmãos, veio Jesus ao mundo, e Jesus veio com o propósito de nos libertar da condição de criaturas escravizadas pelo pecado, de criaturas escravizadas pelo diabo, para vivermos agora a graça de filhos redimidos, de homens agora que está sob o poder e o senhorio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fomos redimidos pelo Senhor, e assim Ele tornou-nos filho de Deus. Ninguém é feito filho de Deus meramente porque quer. A Bíblia vai dizer sobre isso. Não são os filhos da carne que são filhos, mas aqueles que, os filhos espirituais, aqueles que creem em Cristo. Veio para crescer, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam deu o poder de serem chamados filho de Deus. João capítulo 1, versículo 11, versículo 12. Romanos capítulo 8, irmãos, versículo 14 ao 16. Romanos 8, do 14 ao 16, Paulo vai dizer o seguinte: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus,
Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mais uma vez, queridos, a eleição e a adoção de filhos tem como base a livre vontade de Deus. O propósito ápice dessa escolha, o propósito ápice dessa eleição é a adoração a Deus, é o louvor, a glória de sua graça, conforme o que Paulo vai dizer aí no versículo 6 do capítulo 1. Esse louvor dedicado a Deus, ele deve acontecer não somente por aquilo que Deus fez. Não devemos adorar a Deus meramente por aquilo que Deus fez. Claro que a adoração deve estar também pautada naquilo que o Senhor fez, mas muito antes da adoração por aquilo que Ele fez, devemos adorar a Deus por aquilo que Ele é. Deus é digno da adoração e nós devemos louvá-lo, mas devemos louvar também por suas obras, por suas ações. Deus nos escolheu, Deus nos adotou, nos inseriu na sua família. E Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, entre os versículos 18 ao 19, melhor, versículo 28 ao versículo 29, Paulo vai dizer: Deus escolheu as coisas vis desse mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Lá no finalzinho ele vai dizer: se alguém tiver que gloriar-se, glorie-se no Senhor. Louvado seja Deus, irmãos, por essas duas bênçãos que nós já recordamos aqui sobre nossas vidas. A terceira e última que eu quero destacar é a bênção do perdão dos nossos pecados. O versículo 7, ele vai dizer: em quem temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça. O perdão de nossos pecados é, sem dúvida, uma bênção espiritual gloriosa. Não é qualquer pessoa que recebe o perdão de Deus. A Bíblia diz que sem derramamento do sangue não há remissão dos pecados. Para que a pessoa seja perdoada dos seus pecados, ela precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E esse encontro não pode ser apenas de faz de conta. Esse encontro precisa ser real. Tivemos um encontro real com Cristo. Quando tivemos um encontro com Cristo, Ele perdoou nossos pecados. Somente quem experimentou tamanha graça pode testemunhar dessa maravilha que é ter sido perdoado pelo Senhor. E entre os sentimentos que podemos falar no que diz respeito ao perdão de Deus está o alívio, a paz, a felicidade, a convicção que passa a estar presente em cada um de nós, por termos recebido esse presente da parte do Senhor. Ao perdoar, Ele cancela toda a dívida contraída pelo pecado. Ele liberta-nos da escravidão e de tudo que outrora nos condenava. Ele nos liberta. E foi assim que Ele fez. Na cruz, Jesus pagou toda a nossa dívida. Conforme a declaração de Paulo, isso não foi possível senão mediante o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o preço, foi a moeda, foi o valor pago para a libertação dos nossos pecados. Foi o preço que Ele pagou para nos redimir daquilo que nos escravizava. Por um alto preço, Ele nos resgatou. E gratuitamente, Ele está pronto a nos perdoar. A base de toda graça é a morte reconciliadora do Senhor Jesus Cristo lá na cruz. Deus, Ele manifesta o seu amor para cada um de nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 5. Ele diz: sendo pois justificado por Deus, mediante Cristo, temos paz com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Porque nós temos hoje a convicção e a certeza de que nossos pecados são perdoados, não meramente por declarações vazias, mas por aquilo que Jesus ele fez na cruz por cada um de nós. Efésios, no capítulo 2, versículo 16, ele fala: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade.
Paulo, no capítulo 2, vai falar sobre essa realidade de que quando Cristo morre, quando Cristo é sacrificado na cruz, aquela barreira de inimizade que existia, nós estávamos separados, mas agora nós que éramos inimigos, agora fomos feitos amigos, mas tudo isso aconteceu mediante o derramar do sangue, a custo do sangue do Filho, do seu Filho. Deus tem oferecido para nós o seu perdão. Efésios capítulo 2, versículo 13, ele vai dizer: mas agora em Cristo Jesus, vós que estavam longe, pelo sangue de Cristo chegasse perto. Somente através disso, irmãos, Deus pode nos oferecer o seu perdão. E o perdão só é possível porque Cristo amou a igreja. Cristo entregou a sua vida pela igreja. E é por isso que nós temos hoje essa graça de sermos escolhidos, de sermos adotados e termos nossos pecados perdoados. Jamais poderíamos desfrutar de tamanhas graças espirituais se Deus não tivesse nos favorecido, se Deus não tivesse tomado a iniciativa. A Bíblia vai dizer lá em Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27, Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou-se por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Louvado seja Deus. Iniciamos falando sobre isso, falando como tem se dado o desenrolado do projeto de Deus, do desígnio de Deus durante a história. Deus, desde a eternidade, já havia designado a salvação da igreja por meio de Cristo Jesus. Deus resgatou essa igreja da escravidão do pecado. Essa igreja ainda vive sob a sedução do pecado durante o seu tempo aqui. Por isso que nós encontramos ainda rugas, por isso que nós encontramos ainda falhas, imperfeições da igreja. Mas Deus também está, por meio de Jesus, aperfeiçoando essa igreja e irá apresentar diante dele como uma igreja sem mácula, sem ruga. Então precisamos, irmãos, nos alegrar no Deus que está trabalhando em nossas vidas. O apóstolo Paulo, quando escrevia a uma das igrejas, salvo engano, a igreja de Filipenses, ele vai dizer: o Deus que começou a boa obra, ele é completado até o dia de Cristo Jesus. Deus está trabalhando na vida da igreja, aperfeiçoando a igreja, por meio do sofrimento, por meio das lutas. Essa igreja que é os seus olhos, que é os meus olhos, é uma igreja marcada pelas imperfeições. Ela será vista no grande dia do Senhor, como uma igreja gloriosa. Louvado seja Deus, irmãos, porque não foi escolhas humanas, não foi por base de mérito, mas pelo seu favor. Eu quero caminhar então para as aplicações, e duas apenas aplicações. A primeira aplicação é a necessidade de conhecer melhor o que significa graça. Às vezes nós estamos sendo muito duros em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos para com a igreja do Senhor, porque não estamos compreendendo ainda o que é a graça de Deus. A graça de Deus é um favor de Deus para homens e para mulheres indignos. Eu costumo dizer, uma repetição minha, que ao chegar no céu, uma coisa que nós vamos ter, uma conclusão que nós vamos ter é que nós não merecemos ter chegado ali. Não há nada que nós possamos fazer para ali chegar. Não é pelo que eu fiz ou pelo que você faz, não é pelos seus atos bons. A graça de Deus cobre homens pecadores como eu e como você. Não é com base nos méritos humanos. Precisamos entender mais a graça de Deus. A segunda aplicação está na questão do valor e da preciosidade que é estar em Cristo. Nós às vezes não paramos para pensar sobre essa realidade, irmãos. Nós estamos em Cristo. Sem Cristo nós estávamos separados e condenados, mas agora com Cristo nós somos redimidos, perdoados e salvos. Satanás queira ou não queira, nós vamos para os céus, porque essa foi o preço pago na cruz do Calvário, e essa é a garantia que nós temos através das Sagradas Escrituras. Eu concluo a mensagem dizendo que essa noite nós fomos convidados a pensar que somos o povo mais rico de toda a terra,
que somos o povo mais beneficiado do que todos os seres humanos que você pode conhecer. Nós somos o grupo mais beneficiado. E por que, pastor, o senhor está dizendo que nós somos mais beneficiados? Porque nós temos o que poucos têm: ser escolhido, adotado, inserido na família, ter sido recebido na família de Deus e ter os pecados perdoados. Não é para qualquer um. Deus, segundo a sua graça, quis me alcançar, a mim e a você, quis alcançar a cada um de nós que aqui estamos. Portanto, irmãos, o que deve existir diante desse momento, quando estamos diante dessa mensagem, o que é que deve haver? Ao percebermos que nós não estamos apenas desfrutando das bênçãos terrenas, nós também estamos desfrutando das bênçãos espirituais, a qual nós nada fizemos para merecer, qual deve ser a nossa atitude? Certamente nossa atitude deve ser de gratidão, de temor e de reverência ao nosso Deus. Louve a Deus, agradeça o Senhor, viva uma vida de temor e reverencie cada dia a graça de ter sido um homem e uma mulher escolhida. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amados irmãos, eu quero recordar, nós estamos num trabalho de arrecadação de alimentos aqui no Templo 7. É o local onde nós estamos centralizando as arrecadações. Algumas congregações estão fazendo suas arrecadações e entregando para os necessitados locais, mas eu quero conclamar você para estar nos ajudando, para que possamos ter suprimento para ajudar nossos irmãos. Nós não estamos alcançando todos os irmãos necessitados. Mais uma vez eu quero repetir isso. Estamos alcançando aqueles que são mais carentes e mais necessitados da nossa igreja. E estamos também, irmãos, pedindo que você esteja contribuindo com seus dízimos, com suas ofertas. Esteja abençoando a obra do Senhor. Você sabe que nós temos conta de luz, você sabe que nós temos as despesas, honorários da nossa igreja e confiamos e contamos com a sua fidelidade. Quero lembrar também aos nossos irmãos de estarem encorajando e abençoando os irmãos mais carentes da nossa igreja, no sentido de apoio afetivo. Há muitos senhores e senhoras da nossa igreja que estão durante todos esses dias sem tirar o pé de casa, estão vivendo um momento de ansiedade, um momento de depressão, e precisa do seu alento, precisa de sua ajuda. Se você pode estar próximo da sua casa, tenha toda a proteção para ir até a casa dele, a casa dela, peça permissão à família e de longe, vá lá, em meu nome, em nome da Igreja Batista de Guararapes, levar uma palavra. Nem que seja que você chegue lá apenas para ler um versículo e orar para aquele irmão, mas que você esteja enganjado nessa obra. Eu quero pedir também a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que não deixe de orar para aqueles que estão enlutados, aqueles que estão enfermos. Eu sei que vocês têm orado, redobre suas orações. Nós estamos vivendo um período crítico em que o número de mortos vem cada dia crescendo, o número, e nós vamos orar, pedir ao Senhor piedade para que esse número seja diminuído, e que no nome de Jesus esse mal seja banido de nossa nação, das nações. Mas se não for a vontade do Senhor, que Ele nos dê graça para continuar suportando o tempo que for necessário. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por todos os irmãos que estão conectados. Peço a tua bênção, a tua proteção, que eles possam ter uma noite de paz. Queremos te pedir por todos os pedidos de oração que têm chegado até nós. Os irmãos que estão enfermos, os irmãos que estão lutados, Senhor, os irmãos que estão vivendo um momento de ansiedade, de depressão, age, Senhor, sobre a vida deles. Eu te peço misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmão. Muito obrigado por estar conosco. Deus abençoe, uma ótima noite para você.